Olá, sou Marcelo Dores, psicólogo, professor, coaching, e nessa aula a gente vai aprender alguns conceitos de cartografia. Alguns conceitos porque a gente já tem uma aula falando sobre outros conceitos de cartografia, falando sobre escala, sobre projeções, e agora a gente vai entender um pouco melhor como funciona uma outra parte da cartografia. Por quê? Duas aulas diferentes, porque como a cartografia ela é um pouco rica e detalhada, isso acabaria tornando o vídeo um pouquinho longo. Tudo bem que você, numa preparação para concurso, tem ali o seu tempo organizado, você gerencia adequadamente o seu tempo, mas vamos deixar também as coisas mais fluidas, mais didáticas. Nessa situação, a gente vai visualizar melhor características da linguagem cartográfica e as novas tecnologias de representação cartográfica. Essas duas primeiras partes, a geografia moderna e mapas e representação gráfica, é que estão no outro vídeo, e nesse vídeo a gente vai acompanhar as partes ligadas à linguagem cartográfica e as novas tecnologias de representação. Por quê? A linguagem cartográfica. Desculpem, eu quase sempre esqueço de lembrar esse pequeno detalhe. Está se preparando para um concurso público? Ótimo. Mas o que acontece? Apesar da internet ela nos trazer inúmeros recursos, inúmeras vantagens para que a gente possa potencializar as chances de aprovação, ela também é um grande depósito de informações que podem ser falseadas. As fake news ou notícias falsas, como é muito comum, infelizmente, de circularem pelas redes sociais. Então, é importante que você tenha uma base segura para que você possa se preparar adequadamente. Tem muitos blogs, tem muitos textos publicados pela internet, mas que ou eles estão defasados, já tem mais de uma década, ou a pessoa que fez aquela postagem, ela não tomou o cuidado para fazer com que as informações ali sejam realmente informações consistentes. É como se ele tivesse colocado as informações ali da cabeça dele. Por isso, os 9 autores que estão aqui destacados são autores básicos, essenciais e básicos para que você possa construir cada vez mais as chances para a sua aprovação. Então, nesse contexto, qualquer um desses autores aqui separados para que você possa ilustrar melhor a sua preparação. Alguns mais voltados para a geografia geral e Brasil, alguns mais voltados para a geografia da Amazônia. Importante dar esse destaque, porque o Sou Concurseiro ele prepara o público para concursos pelo país como um todo, só que a sede aqui no Amazonas, no meio da região amazônica, então alguns concursos valorizam bem mais essas informações. E alguns dos vídeos que você acompanha, eles trabalham exatamente essa temática, e aí você viu a informação numa aula que eu tenho ministrado e aí quer detalhes mais aprofundados, então tem aí o material que você pode usar para a sua preparação. Linguagem cartográfica é o fato de você observar o seguinte: o mapa é uma representação da Terra. Eu até brinco dizendo de maneira tosca que o mapa é um desenho. Mas um mapa é um tipo de desenho que precisa de alguns critérios específicos. Por isso, que eu até entendo que se você for cartógrafo, for geógrafo, ou trabalhar com cartografia e estiver acompanhando essa aula, pode se incomodar. Pô, mas o mapa não é só um desenho? Um mapa, ele tem a sua linguagem própria. E essa linguagem, ela precisa de algumas informações básicas, principalmente as informações ligadas a coordenadas geográficas. Todo mapa ele precisa de alguns itens essenciais. Se não tiver esses itens, algo fica esquisito no mapa. O mapa, por exemplo, ele precisa de um título para você saber logo diretamente qual é a finalidade do mapa. O mapa ele precisa da escala, o mapa precisa da orientação e o mapa precisa, além da legenda, das coordenadas. As coordenadas, elas funcionam como linhas que vão permitir que você localize um ponto no planeta. Eu até costumo brincar com o fato de você comparar isso daqui com o antigo jogo lá da década de 80, chamado de Batalha Naval. Inclusive, até fizeram um filme inspirado no jogo Batalha Naval. Mas qual era a lógica do Batalha Naval? Você cruzava informações alfabéticas
com informações numéricas, da mesma forma que o sistema de coordenadas geográficas trabalha. Você vai localizar as linhas imaginárias, elas são linhas que só aparecem na representação gráfica, no planeta, no mundo físico elas não existem, e isso vai envolver informações da latitude e informações da longitude. Aqui no mapa, você está identificando esses detalhes. Desculpa, aqui na imagem, você está identificando esses detalhes. A latitude, ela te mostra essa variação, seja em direção norte, seja em direção sul. Observação. Como o mecanismo da longitude, ele está diretamente ligado à dinâmica geográfica, então isso envolve diretamente como é que eu vou dizer, informações em língua inglesa, uma língua que seja de uso internacional. Por isso, quase sempre, vocês vão identificar mapas, tabelas, gráficos com as informações de latitude e longitude em inglês. Norte e sul não gera estranhamento para quem não domina a língua inglesa, porque começam com as mesmas letras, north, sul, south, desculpa. Então isso acaba gerando essa similaridade. Mas quando você vai trabalhar a longitude, identificar em oeste e leste, aí já tem algo que pode criar um estranhamento. Quando você tem, por exemplo, leste em português com a letra L e aqui em inglês com a letra E, e west em português oeste com a letra O e aqui em inglês com a letra W. Então é só você observar esses pequenos detalhes. Outra coisa, a latitude, ela é contada a partir dessa linha que é traçada paralelamente. E a longitude é observada através dessa linha que é traçada perpendicularmente. Latitudes são chamadas de paralelos, longitude são identificadas como meridianos, por conta dessa diferença. As linhas de latitude, todas elas são linhas paralelas, elas nunca se cruzam. Já as linhas de meridiano, elas têm o mesmo ponto de origem e o mesmo ponto de término. Por isso que elas não são chamadas de paralelos, e sim de meridianos. Então são esses detalhes que você precisa observar, como você está identificando aqui, ó. As linhas de latitude, elas cruzam com os meridianos ou vice-versa, tá? Opa. Elas cruzam com os meridianos ou vice-versa. Então você vai ter essa informação, tá? E dividem a Terra em dois hemisférios. A palavra hemisfério, ao pé da letra, significa metade de uma esfera. Então você tem essa metade ao norte, você tem essa metade ao sul. Um cuidado que você precisa ter. Às vezes, para facilitar a vida, a pessoa pode chegar e falar: a latitude ela varia para cima ou para baixo. Não. Lembra que a Terra tem um formato esférico e a Terra está em movimento no espaço. Então isso caracteriza que a Terra ela não tem ponto para cima ou ponto para baixo. Porque no espaço, a lógica da gente utilizar para cima ou para baixo, ela não funciona. Então, o adequado é você falar varia em direção norte, varia de 0 a 90 graus em direção norte e varia de 0 a 90 graus em direção sul. Isso é que caracteriza o sistema de paralelos e vai identificar as latitudes. São um total de 180 paralelos, 90 ao norte, 90 ao sul. Acontece que 5 desses paralelos são paralelos de destaque, são paralelos mais, como é que eu vou dizer, fáceis de se visualizar, que eles logo têm um destaque natural, que são exatamente os 5 que você está identificando aí. Você tem a linha do Equador, que é o paralelo de início, e você tem em direção norte, pausa, paralelo de início, então ele tem um valor de 0 grau. Aí você tem em direção norte o trópico de Câncer, que vai estar na latitude de 23 graus e 27 minutos. E você tem mais ao norte ainda o círculo polar,
que está na latitude de 66 graus e 33 minutos. Então, ao observar esse detalhe e sabendo que a Terra ela tem um formato esférico, então você deduz, espera aí, se eu tenho essa variação ao norte, eu também vou ter essa variação ao sul. Então, se eu tenho um trópico ao norte, eu vou ter um trópico ao sul, que vai apresentar a mesma identificação, também 23 graus e 27 minutos. A diferença é que agora é de latitude sul e o outro é de latitude norte. Percebam que ao caracterizar esse espaço é criada uma zona tropical. Dependendo do texto, vai aparecer zona intertropical. Vai dar a mesma coisa, embora seja mais adequada, porque passa adequadamente a ideia de que você vai ter um espaço entre um trópico e outro trópico, entre a área de Câncer e a área de Capricórnio. Então, essas características, elas são percebíveis dentro dessa situação. E aí você vai identificar esse espaço entre Câncer e Capricórnio como sendo o espaço onde você já sabe que os valores térmicos apresentam temperaturas mais elevadas. Está na faixa bem central do planeta, então as temperaturas elas têm esse maior destaque. Mas vamos lá. Entre um trópico e um círculo polar, seja ao norte, seja ao sul, você já tem uma zona temperada. Tá aqui, ó, zona temperada ao norte, zona temperada ao sul. Tudo isso identificado exatamente pelo aspecto entre um trópico e um círculo polar, entre linhas notáveis, entre paralelos notáveis, percebíveis. Por quê? Percebam, 180 paralelos no total. Só que aqui você só está percebendo, você só está notando 5 deles. Por que a relevância? Porque eles permitem que você divida o planeta em áreas climáticas. Zona intertropical é mais quente, zona temperada já é mais equilibrada, zonas polares já são mais frias. Esses detalhes climáticos a gente já vai ver numa outra aula. Aqui o foco são as linhas imaginárias que caracterizam as coordenadas geográficas. Elas têm essa relevância? Tem. Paralelos são linhas de latitude e influenciam nisso que você está observando, as zonas climáticas do planeta. Mas as zonas climáticas, isso aí é uma outra aula. Por enquanto, vamos observar esse detalhe. Meridianos. Observe um detalhe. Os meridianos, eles ligam um polo a outro. Por isso, olha só, bem aqui, área do Polo Norte. Por isso que os meridianos não são paralelos. Porque paralelos, eles não têm um ponto de início e de fim. Meridianos têm. E com essa situação, você olha o meridiano e você percebe, epa, qualquer um desses meridianos cumpriria a mesma função de dividir a Terra ao meio. Daí a palavra meridiano, dividir ao meio. A exemplo da latitude, você vai ter a origem de 2 hemisférios. O hemisfério ocidental, que é o lado oeste, e o hemisfério oriental, que é o lado leste. Só leva em conta, só lembra que nesse caso você precisa observar as diferenças de idiomas. No caso da cartografia, a língua inglesa é a língua de representação internacional. Tanto que você tem aqui, ó, lado oeste, tá aqui o W, aí você vai ter aqui, ó, lado leste, para facilitar a vida. Só que aí que está o detalhe. Agora, você tem 360 linhas, 180 para oeste, 180 para leste. Aumentou o número de linhas. Paralelos eram 180 no total, agora são 360. E isso mostra o seguinte, a largura do planeta oeste-leste é maior do que a distância norte-sul. Isso é resultado da própria velocidade da Terra, do próprio movimento de rotação da Terra, que meio que dá uma achatada no planeta, fazendo com que ela seja maior para as laterais. Ou, já que um círculo, né, não tem lateral, que seja maior para
as direções longitudinais. Até aí tudo bem. Só que nos paralelos, você tem um ponto de partida, uma linha que seja referência logo de cara. Por exemplo, você bate os olhos nessa representação dos paralelos, você enxerga ali a linha do Equador logo na parte central. Partindo do Equador, nenhuma outra linha tem o mesmo tamanho do Equador. Todas as demais linhas de paralelo são menores que o Equador. E cada uma vai diminuindo ainda mais. Olha só, linha do Equador, 0 grau. Trópico de Câncer, 23 graus. Ele já é menor que o Equador. Círculo polar, 66 graus. É menor ainda. Então, à medida que você se afasta do Equador, a dimensão dos paralelos vai diminuindo, que facilita você identificar logo de cara o Equador como essa linha principal. Mas no caso dos meridianos, complica, porque todos os 360 meridianos têm a mesma dimensão. Então não daria para você considerar logo de cara apenas um deles. Nesse caso, você precisaria ser arbitrário e deixar bem claro, olha, é o seguinte, eu sei que todos têm o mesmo tamanho, mas eu vou deixar logo bem claro o seguinte, o meridiano de Greenwich é o ponto de referência. Só que aí que tem um detalhe. Por ser uma decisão até certo ponto não, bastante arbitrária, isso acabou gerando algumas questões geopolíticas. Até porque é mais ou menos o seguinte, diferentes cartógrafos elaboraram mapas diferentes. Cartógrafos diferentes, de países diferentes, podem até ter um ponto comum. Você elabora o mapa de uma maneira que beneficie o seu território. Então até aí se justifica. Mas cartógrafos de países diferentes, por conta desse detalhe geopolítico, acabam, como fala aquela frase popular, cada um trazendo a brasa para o seu próprio peixe. Aí a coisa ela acaba complicando. Por que isso? Porque na ausência de uma padronização, literalmente cada cartógrafo desenhava as coordenadas de acordo com critérios particulares. Para latitude, tudo bem, porque é o Equador pronto e acabou. Mas para longitude, aí complicava. O que significa que, por exemplo, franceses desenhavam seus mapas usando como referência, como ponto de partida, uma linha traçada com base nos interesses franceses. Ingleses já faziam diferente. E, pausa, no primeiro vídeo que eu gravei sobre cartografia, eu mencionei numa parte que durante o final do século XIX, os países tinham diferenças políticas muito grandes. E essas diferenças, muitas delas persistem até hoje, só que de uma maneira mais branda. Eles são mais educados no que diz respeito a lidar com essas diferenças. No século XIX, não. Tanto que a consequência dessas diferenças foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eles tentaram resolver suas diferenças na base da guerra. Algumas dessas diferenças estavam diretamente ligadas à questão de coordenadas geográficas. Ingleses, até hoje, têm divergências econômicas e políticas com franceses. Tanto que é uma, entre aspas, brincadeira comum entre eles, os ingleses se vangloriarem de terem salvo por 2 vezes dos franceses durante as guerras. Então, uma maneira que eles têm de implicar. Claro que deve incomodar para os franceses, mas características humanas que acontecem, infelizmente. E aí o que acontece? Um mapa feito pelo modelo francês seguia uma padronização. Um mapa feito pelo modelo britânico seguia uma outra padronização. Logo, ou você adotava uma e valorizava uma nação, ou você adotava outra padronização e valorizava a outra nação. Então, esses detalhes, eles apareciam. Daí o fato de, em 1884, diferentes países, principalmente ingleses e franceses, tiveram que se reunir para chegar a essa decisão. Escolher um meridiano que servisse de padronização internacional. O escolhido foi Greenwich, até porque os territórios ultramar britânicos eram em quantidade bem maior. Até hoje você tem países como Canadá, Austrália,
que usam, que ainda veneram a rainha da Inglaterra como chefe de Estado. É como se eles ainda se sentissem parte do Império Britânico. São países independentes, são países desenvolvidos, mas eles ainda têm esse vínculo político. E no século XIX, claro, isso era bem mais forte. Então os mapas, usando os parâmetros britânicos, eram bem mais comuns, e isso acabou valorizando bem mais, favorecendo bem mais a lógica britânica. Pausa. Vamos pegar essas informações que a gente já tem de coordenadas geográficas e responder essa questão. A maioria das questões que eu trabalho nessas aulas, elas já estão ali com a resposta, mas às vezes ou outra eu gosto de trabalhar com vocês o fato de você acompanhar o raciocínio sem saber diretamente a resposta para agilizar ainda mais o seu pensamento. Acompanha comigo. Jardim de caminhos que se bifurcam, que se dividem. Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos ficavam na sombra. Um me perguntou: o senhor vai à casa do Dr. Stephen Albert? Sem aguardar a resposta, outro disse: a casa fica longe daqui, mas o senhor não se perderá se tomar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada do caminho dobrar à esquerda. Basicamente, todas as aulas que você acompanhar e tiver uma questão como essa, eu vou repetir o mesmo detalhe. Questão que teve texto, que teve gráfico, tabela ou mapa, são as questões que você vai ter maior facilidade. Quanto mais o texto falar, quanto mais informações ele tiver, vai ficar mais fácil para você chegar adequadamente à resposta. Tá? Então esse é um detalhe que facilita a sua vida. Tá? E aí o que acontece? Quanto à cena descrita, considere, detalhe, no texto eles falaram o seguinte: olha, a casa para onde você vai, do Dr. Stephen Albert, ela fica longe, mas o senhor não se perderá se tomar esse caminho à esquerda. O senhor estava olhando para um determinado local, tomou um caminho à esquerda e, se em cada encruzilhada ele continuar dobrando à esquerda. Então percebam essas informações que o texto ele está trabalhando. E mais ainda, quanto à cena descrita acima, considere: 1. O sol nasce à direita dos meninos. 2. O senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado 2 encruzilhadas até a casa. Sendo assim, na parte do texto que ele fala que o rosto, ou melhor, os rostos, que eram mais de um, ficavam à sombra, significa então dizer que os meninos eles só estavam sendo iluminados pelo sol por um determinado detalhe, por um determinado lado. Ou seja, a posição dos meninos determinava uma característica. O que isso significa? Basta você levar em conta o seguinte detalhe. A gente viu coordenadas geográficas, leste, oeste, coordenadas de longitude. Essas coordenadas, elas são significativas porque são elas que denunciam o movimento do nosso planeta. Possivelmente você aprendeu em algum lugar lá na 5ª série que o Sol nasce para leste e se põe a oeste. Então você tem essa pequena característica. Então, se o Sol nasce à direita dos meninos, observe que eu até coloquei uma rosa dos ventos aqui ao lado para facilitar a vida. O Sol nasce à direita dos meninos. Então, se o Sol nasce a leste e esse lado é o lado direito dos meninos, então quer dizer que eles estão olhando para o norte. E quando eles falam, tome esse caminho à esquerda, o senhor do texto, ele está olhando também para o norte, toma um caminho à esquerda, então o que acontece? Primeira direção para onde ele vira é exatamente o oeste. Então o que vai acontecer? Epa, peraí, se eu estou virando a oeste, eu vou observar o seguinte:
eu já elimino letras B, letras D e letras E. Por que essa situação? Porque eu preciso levar em conta que eu estou virando para oeste no primeiro ponto. Beleza. Ah, e outra coisa. Ele encontrou duas esquinas e nas duas esquinas ele precisou virar à esquerda. Então o que acontece? Primeira curva, virou à esquerda. Segunda curva, esquerda de novo. Então ele já foi para o sul. Terceira curva, virou à esquerda novamente. Então ele já foi para leste. Ou seja, oeste, sul e leste. Essa é a direção que ele acabou tomando. Então, uma observação bem simples, bem prática, para que você possa acompanhar isso apenas levando em conta os pontos cardeais de longitude, ou leste ou oeste. Beleza? Vamos para outra. Ah, mas isso é complicado. Não, não é complicado. Só vai exigir que você tenha observação. Se você já acompanhou a primeira aula sobre cartografia, então você vai ter aqui um leque de situações combinando tudo que você já viu até agora. Acompanhe. Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal. Vila das Flores. Vende terreno plano, medindo 200 metros quadrados. Frente voltada para o sol no período da manhã. Fácil acesso. Interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e lá chegando, observa um painel com a planta a seguir, onde estavam destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados de 1 a 5. Considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o terreno ele tenha a seguinte peculiaridade. Perceba um detalhe. Vende terreno plano, medindo 200 metros quadrados. Lembra do que eu falei? Informações. Quanto maior o número de informações, mais fácil para você chegar à resposta. Então, o que acontece? 200 metros quadrados. Ah, outra coisa. Há alguns minutos eu falei, o mapa precisa de algumas informações, tá? Ele já diz qual é o título do mapa. É um mapa, ou melhor dizendo, um painel, uma planta onde você vai estar identificando terrenos. Ele não está dizendo explicitamente, mas ele já está no texto, deixando bem claro isso para você. Um mapa, ele precisa da orientação. Está aqui, ó, a orientação. Ele está dizendo para onde é o norte. Para que eu preciso saber disso? Simples. Na placa, ele diz que a frente é voltada para o sol no período da manhã. Se a frente ela é voltada para o sol, então quer dizer que a frente ela vai ser voltada para o leste. Ela vai ser voltada, para quem está olhando a placa, para a direita do observador. Facilita a minha vida porque eu vou ter agora essa área na Rua das Rosas, essa área na Rua das Rosas e essa área na Rua das Rosas. Todos eles estão aqui, ó, com a frente voltada para o sol no período da manhã. Porque no período da manhã o sol aparece para o lado leste. Pronto, resolve, facilita a vida, tá? Você já tem uma identificação. Todo mapa precisa identificar adequadamente a escala. Até porque você está procurando um terreno de 200 metros quadrados. Então você sabe que esse terreno ele vai precisar dessa informação para você considerar. 200 metros significa que você vai ter 10 por 20. Então você está procurando uma metragem de 200 metros quadrados, então não vai ser uma área tão grande e vai ser algo que tenha um formato mais retangular, exatamente como é o caso do terreno 4. Bastou você identificar as informações presentes no texto. Quanto maior for o texto, e se a questão combinar gráfico, mapa, tabela, aí é que facilita a vida, porque aí é que você vai ter mais informações e isso vai facilitar ainda mais a sua vida. Há alguns minutos eu mencionei o seguinte, olha, foi feita em 1884 uma reunião
para padronizar as coordenadas geográficas, para identificar o ponto de partida para os meridianos. Junto com essa conferência, foi identificado o sistema para os fusos horários. Por quê? Desde o momento em que se observava que a Terra gira ao redor do Sol, até porque a gente tem a ideia, até hoje algumas pessoas têm a ideia errônea, né, de que o Sol nasce e se põe. Não, é a Terra que gira ao redor do Sol e a Terra ela gira no sentido horário, ou seja, de oeste para leste. Significa então dizer que ao fazer esse movimento em linguagem comum, seria da esquerda para a direita. Em linguagem geográfica, é de oeste para leste. Sugestão: se habitue a usar linguagem geográfica. Oeste, leste, norte, sul. Tá? Então se habitue a fazer isso. Ah, mas é complicado. Pega uma folha de papel, desenhe um círculo, desenhe uma rosa dos ventos e monte essa informação. Há alguns anos, eu diria, pegue um relógio analógico, aqueles relógios com ponteiros, e construa essa informação. Mas a maioria das pessoas hoje já nem mais usa relógio de pulso, nem digital, então já complica um pouco essa informação. Beleza. Então, nessa mesma conferência, 1884, foi identificado o meridiano de Greenwich como sendo o parâmetro para identificar a longitude e os fusos horários. Como a Terra gira do oeste para leste, todas as áreas que estão em direção a leste, elas veem os raios solares antes. Por isso, as horas elas são adiantadas. Se você já acompanhou programação jornalística de fim de ano, do 31 de dezembro, talvez você já tenha observado que quando é mais ou menos meio-dia pelo horário de Brasília, talvez às vezes até antes, 11 da manhã, 10 da manhã pelo horário de Brasília, na Austrália já estão comemorando o Ano Novo. Porque a Austrália, ela em relação ao território brasileiro, ela vai estar mais a oeste, então ela é a parte do planeta onde os raios solares atingem primeiro, onde o dia começa primeiro. Na prática, é a ilha de Kiribati, na Oceania, distante uns 100 quilômetros mais ou menos da Austrália, é ela onde o dia começa antes. Mas como Kiribati não tem nenhuma especificidade político-econômica, então quase nunca é lembrado, e a Austrália e a Nova Zelândia já tem um destaque maior. Então você tem aí, para aquela direção, para as áreas mais a leste, aí você está acompanhando no mapa exatamente as áreas que estão em azul, sendo esses espaços onde as temperaturas, onde os horários são mais adiantados. E Greenwich sendo exatamente o marco zero, ponto de partida. Foi para oeste, as horas aumentam. Foi para leste, foi para leste, presta atenção, as horas aumentam. Foi para oeste, as horas, elas atrasam, elas diminuem. Aí você já deve estar observando, epa, território brasileiro está a oeste em relação a essa linha, por isso que as horas são atrasadas. Se você assistir essa aula antes de junho, aí você já vai lembrar um detalhe. Epa, peraí, os jogos da Copa do Mundo vão ser lá na Rússia. A Rússia está lá na Europa. A Rússia ela vai estar mais ou menos, Moscou, a capital, vai estar mais ou menos aqui. Então o que que acontece? As horas para lá são mais adiantadas. Por isso que alguns jogos do Brasil vão ser relativamente mais cedo. Se você gosta de futebol, talvez lembre dos jogos da Copa do Mundo do Japão e da Coreia em 2002, ou quando o Brasil foi pentacampeão, que alguns jogos do Brasil foram de madrugada pro nosso fuso horário, para o Japão, para a Coreia do Sul. Eram manhã ou início da tarde do dia deles, mas para a gente era de madrugada. Então tudo isso leva em conta a diferença de fusos horários. Essa, aliás, é a distribuição das zonas de fuso horário no planeta. No início do século XXI,
quando a rede mundial de computadores ainda não era tão utilizada e a tecnologia celular era muito limitada, você podia acessar o celular, você podia acessar a internet pelo celular, mas de uma maneira bem tosca comparada aos smartphones que nós temos hoje. Esse tipo de mapa ele podia ser observado principalmente nas agências de viagem. Em geral tinha um relógio parecido com o mostrador semelhante a esse, em que você enxergava as diferentes horas simultaneamente, principalmente das capitais mais importantes, das cidades mais importantes, Los Angeles, Nova York, São Paulo, a própria Londres. E Londres é o parâmetro de partida para o fuso horário, porque a linha de Greenwich ela passa exatamente pela capital britânica, até porque Greenwich é o nome de um observatório e de um parque. O observatório fica dentro do parque, na capital da Inglaterra, e o observatório e o parque são chamados de Greenwich. Então tem esse detalhe a observar. Então por isso que você fala, horário de Londres, em algumas questões até aparece isso, porque você lembrar Londres é mais simples do que você lembrar da palavra Greenwich. Às vezes alguns até atrapalham um pouco na pronúncia. Então tem esses detalhes que foram definidos para você identificar o parâmetro dos fusos horários. Hoje, com os smartphones, não se tem tanta necessidade de você ficar ali acompanhando. Tem vários aplicativos que alguns já vêm até no aparelho, em que você enxerga simultaneamente. Ironicamente, se tornou até mais importante em alguns setores você acompanhar as diferenças de fusos horários devido à globalização econômica. A agilidade com que a gente tem acesso às informações permite que os investidores, obriga, aliás, os investidores a ficar acompanhando a abertura dos pregões, dos movimentos nas bolsas de valores. Porque se algo acontece na economia mundial, já reflete diretamente na bolsa de valores do Japão e da China, que em relação a gente estão do outro lado do planeta. Um exemplo bem simples para se observar. A gravação dessa aula está sendo feita mais ou menos por volta das 18 horas no horário de Manaus. Como é em janeiro, o Brasil está no horário de verão, então em Brasília são 20 horas. Só que, por exemplo, se eu tivesse algum investimento numa bolsa de valores, eu já estaria fazendo a contagem regressiva para acompanhar a evolução dos meus investimentos pela Ásia e pela Europa. Por quê? Se são 18 horas aqui em Manaus, em Pequim já amanheceu há um bom tempo. Então o que acontece? A Bolsa de Valores ou já abriu ou está abrindo nesse exato momento que eu estou gravando aqui, lá em Pequim. Então já ficaria atento em relação a isso. E qualquer situação positiva ou negativa, por conta de uma economia global, gera um efeito dominó. Ou seja, vai da Bolsa de Valores do Japão, vai da Bolsa de Valores em Pequim, vai da Bolsa de Valores em Nova Delhi, vai da Bolsa de Valores em Moscou, vai chegando até atingir as bolsas de valores aqui da América, em especial as do território brasileiro, já que o horário brasileiro é adiantado em relação ao horário americano. Então a Bolsa de São Paulo, a Bovespa, ela abre primeiro do que a Bolsa de Nova York. É uma diferença de 2 horas, se não me engano, mas ela abre primeiro. Então você já tem essa ideia de que, apesar da gente viver num mundo em que a tecnologia ela é bem mais dinâmica, os fusos horários ainda têm uma importância significativa. Tá? Isso acomoda um pouco as pessoas porque elas esquecem do cálculo base para se entender o fuso horário. Por que esse cálculo? Simples. A Terra ela completa uma volta inteira ao redor dela mesma. É um movimento de rotação. E isso gira 360 graus. Ela leva aproximadamente 24 horas para completar esses 360 graus. Assim, na Conferência de Greenwich, em 1884, observaram que se ela leva 24 horas para completar esses 360 graus, então a Terra, a cada fração de hora, se desloca 15 graus. Por isso, se convencionou identificar que cada fuso tem um intervalo de 1 hora
E essa 1 hora, ela equivale a 15 graus. Acompanha também comigo. A longitude, ela é expressa em graus, minutos e segundos. Então, se eu estou estabelecendo 15 graus, e esses 15 graus equivalem a 1 hora, então esses 15 graus equivalem a 60 minutos. Sendo assim, dos 15 graus, cada grau, ele equivale a 4 minutos. É só você fazer a regra de 3. 4 vezes 15 vai dar os 60 minutos. É importante você lembrar disso, não talvez por uma questão, que até para facilitar a vida, a questão ela trabalha os números arredondados, 15, 30, 45, 60, 75, 90, que é para já facilitar a vida. Mas o sistema de fusos horários é uma dinâmica internacional. As pessoas viajam para outros países. Profissionais comandam embarcações ou comandam aviões para deslocar outras pessoas ou mercadorias. E elas precisam trocar informações com precisão, até para caso aconteça algum tipo de problema. E essas informações, elas são expressas em longitude. Então, não dá para trabalhar a cada 15 graus, 15, 30, 45, 60. Não, aí já tem que ser mais específico. E aí ele já tem essa informação. Para quê? Para que na hora que ele for calcular, ele possa fazer isso com exatidão. Ah, professor, mas tem um sistema de posicionamento global, o GPS, que a gente até vai ver daqui a pouco. É verdade. Só que o GPS é uma tecnologia, e é uma tecnologia eletrônica, e pior, digital. Por que é pior? Porque quando vai embora energia, nenhuma tecnologia eletrônica ou digital funciona. Você pode até racionalizar margem de segurança, pilotos, comandantes de aviões, de embarcações, eles precisam fazer o cálculo na ponta do lápis. Em aviões, por maior que seja a tecnologia da cabine, mas tem uma gavetinha lá onde ficam os mapas físicos que é para aquele adequado. É bem mais comum em navios, porque em último caso no navio, pelo menos o navio tem como ficar boiando para se fazer um cálculo. No avião já é um pouco mais complicado, tá? Então, essas situações, elas envolvem características internacionais. Aí na imagem, você está vendo a entrada do observatório do Greenwich. Essa linha que você está vendo bem aí no meio é exatamente a linha de Greenwich, do meridiano de Greenwich. Por conta da influência britânica ao longo do mundo, é bem possível que na sua cidade tenha alguma rua que base exatamente no meridiano de Greenwich. Como identificar essa rua? Pegue um GPS, um sistema de GPS, identifique, ela provavelmente vai obedecer essas características. É uma rua antiga, que já existia da virada do século XIX para o século, projetada durante essa virada do século XIX para o século XX, e ela é uma rua completamente reta. Nem todas as ruas são retas, principalmente as ruas mais antigas, até porque a tecnologia anterior ela não era adequada para você ultrapassar determinados obstáculos naturais. Então, as ruas às vezes faziam desvios para contornar rios, morros, elevações, alguma coisa do gênero. Então, se na sua cidade tem uma rua que ou já existia ou foi projetada entre o final do século XIX e o século XX, e ela, você olhando no mapa, ela é completamente reta. E detalhe, ela é um traçado vertical. Você está traçando ali o mapa, ela segue como se fosse de norte a sul. Essa rua, ela está obedecendo o sistema de longitude. Aqui em Manaus, a gente tem uma dessas ruas. Se você já veio a Manaus, se você é daqui de Manaus, a Avenida Constantino Neri, que já foi por muito tempo uma das principais artérias de Manaus, ela tem essa característica. Aqui na cidade, ela é literalmente a única rua que é completamente reta. Todas as outras têm um desvio para a direita, ou para a esquerda, ou para o norte, ou para o sul, para o leste, ou para o oeste, mas a Constantino Neri não, ela é completamente reta, porque ela foi justamente estruturada devido a esse pequeno contexto. Algumas considerações. O mecanismo de Greenwich ainda é usado como referência, mas hoje, principalmente por conta da tecnologia digital, da gente usar smartphone para quase tudo na vida, você conectou, plugou o seu smartphone
na energia ou conectou diretamente a um sistema de internet, ele já é integrado ao que a gente chama de tempo universal coordenado. Para quem usa relógio de pulso ou usa programas de fuso horário no smartphone, a sigla que vai aparecer, por ser da sigla padronizada em inglês, é o UTC, tá? Tempo Universal Coordenado. É ele que hoje é usado como referência internacional para os fusos horários. Greenwich ainda é utilizado como uma referência didática, sim, mas para cálculo mais efetivo, não. Por quê? Porque desde a década de 80, que é quando esse mecanismo UTC ele passou a ser usado oficialmente, 86, se eu não me engano, verificou-se um detalhe. O mecanismo de Greenwich depende da rotação terrestre e terremotos, explosões atômicas afetam a rotação terrestre. A proximidade da Lua afeta a rotação terrestre, fazendo com que a Terra gire mais rápido ou que ela gire mais devagar. Isso, num português bem simples e direto, faz com que ou o dia dure mais tempo, porque a Terra está girando mais devagar, ou com que o dia ele dure menos tempo, porque a Terra está sendo mais rápido. Parece esquisito, né? Pô, o dia é mais rápido, mas são milissegundos mais rápido ou mais devagar. Traduzindo, na tua vida diária, na nossa vida diária, não vai influenciar em nada. Mas o que acontece? A gente vive, muitas vezes, em função no mecanismo dos celulares, dos smartphones. Então, eles são atualizados de acordo com esse tempo. Então, por isso, eles não poderiam ficar suscetíveis a manifestações naturais. Precisariam de um mecanismo bem mais confiável, que não se tornasse instável devido a um terremoto. Por isso, ele se baseia na padronização de um tempo atômico internacional, que é um mecanismo bem mais preciso. É como se fosse um relógio atômico. Ao pé da letra, ele não é movido à energia atômica, mas isso faz dele um mecanismo de maior precisão. Tá? No nosso dia a dia, a gente está pouco se importando com frações de segundos. Mas como, por exemplo, cientistas usam a internet para compartilhar dados, bolsas de valores fazem essa movimentação, então você precisa se preocupar com esses mecanismos de fusos horários. No território brasileiro, desde 1913, o sistema de fusos horários ele foi adotado formalmente. Desde aquela época, o Brasil apresenta 4 fusos horários, sendo que por cerca de 5 anos houve uma pequena diferença. Explicando. 1913, século 20, Brasil adota mecanismo de fusos horários. E como era antes? Simplesmente não se adotava fuso horário, tanto faz, tanto fez. Era o início do século XX, os relógios não eram tão comuns, a troca de informações não exigia um tempo tão preciso, então tanto faz, tanto fez. Brasil adota 4 fusos horários. O horário das Ilhas Oceânicas, Fernando de Noronha, Martins Vaz, Atol das Rocas. O horário oficial do Brasil, que é onde, à época, 1913, estava a capital do país, que à época era o Rio de Janeiro. Dá uma olhada nesse segundo fuso horário brasileiro. Pausa. Segundo fuso horário brasileiro, mas em relação a Greenwich, é o terceiro fuso horário. O que significa? Ele está atrasado 3 horas em relação ao horário de Greenwich. Por que 3 horas? Porque está no terceiro fuso. Lembra lá aquele cálculo? Então, isso, arredondando, é 45 graus oeste. Se está a oeste, justifica as horas atrasadas. Beleza. Observa que a maior parte dos estados brasileiros está nesse segundo fuso horário brasileiro. Por isso que ele é considerado o horário oficial do Brasil. Tá? Terceiro fuso horário brasileiro, pra gente aqui no Amazonas é o que importa, porque aqui é onde está aqui o Amazonas, Manaus está mais ou menos por aqui, é onde nós estamos. Então, quarto fuso, 4 horas de diferença. Como eu falei, essa aula ela está sendo gravada mais ou menos às 18 horas. Então, nesse exato momento, lá em Londres, já são mais ou menos 10 horas da noite, de acordo com a diferença de fusos horários. E
quarto fuso horário brasileiro, atrasado 5 horas, é o horário que pega a totalidade do Acre e uma parte aqui do Amazonas. Então, em 1913, esse sistema foi adotado. Beleza. Em 2008, esse sistema ele sofre uma alteração. Qual alteração? Aqui, ó. Perceberam? O que era aquele quarto fuso horário, ele foi enxugado, cortado, e o Brasil, a partir de 2008, passou a ter apenas 3 fusos horários. Foram alguns ajustes que foram feitos. Antes, o Pará ele era metade num fuso, metade em outro fuso. Agora não, ele é totalmente no fuso horário de Brasília. Beleza, tá? Só tinha um pequeno problema. O governo brasileiro da época não consultou nem a população e nem o governo do Acre. Simplesmente ele adotou essa medida e pronto. É como se, por exemplo, você acordasse todas as vezes às 5 da manhã e do nada fosse determinado que você vai ter que acordar às 3 horas da manhã sem nem perguntar se está de boa para você. E isso tudo, claro, incomodou o governo acreano, incomodou a população acreana, mas por 5 anos houve essa diferença. Entre 2008 e 2013 vigorou esse detalhe. O Brasil com apenas 3 fusos horários. De 2013 em diante, alteraram novamente para recuperar a diferença de fuso horário para o Acre. Mas a diferença que tinham feito em relação ao Pará, ela permaneceu. Todo o estado do Pará continua no horário oficial de Brasília, tá? Por isso que hoje a gente observa algumas diferenças na programação, principalmente quando se caracteriza o mecanismo do horário de verão. Por que o horário de verão? Porque se é o verão, você cogita, adianta o relógio em 1 hora. Aproveita mais tempo de luminosidade. O dia, teoricamente, dura mais, a luminosidade dura mais. E aí você economiza, mais na energia. Só tem um pequeno detalhe. Eu vou fazer aqui uma marcação só para se ter uma ideia. Nessa linha que eu estou passando aqui, é a linha do Equador. Se a linha do Equador atravessa o território brasileiro, então esses detalhes que o dia vai durar mais porque é o verão, para a gente não tem muito sentido. Tem sentido para quem está no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e malmente em algumas áreas do estado de São Paulo, que são as áreas mais afastadas em relação ao Equador. Mas no Brasil como isso não tem muito sentido. O horário de verão começa no Brasil a ser adotado em 1930, mas a época foi bem mais para teste, aí ficou numa situação de adota, não adota, e há mais ou menos 30 anos, na década de 80, o fuso horário passou a ser obrigatório e ficou em caráter definitivo. Todos os anos se adota o horário de verão, começando em outubro, terminando em fevereiro, para tentar se aproveitar esse maior período de luminosidade. Só foi mudando porque perceberam, não, realmente alguns estados não tem lógica isso acontecer. Aqui no Amazonas é um exemplo, não tem muita lógica você manter essa determinada característica. Há 2 questões para a gente treinar um pouco. Os fusos horários são uma convenção internacional que possibilita as pessoas de todos os países adotarem um padrão de horário, utilizando-o como referência. Sendo 13 horas a 120 graus leste, que horas serão a 165 graus também leste? Ponto 1 de observação. As duas longitudes estão no mesmo hemisfério. Então você só verifica a diferença entre elas. Uma é 120, outra é 165, então você tem uma diferença de 45 graus de uma para outra. Sendo que uma delas está mais a leste do que a outra, então está mais adiantada do que a outra. É 1 hora da tarde em 120 graus. A outra está adiantada 45 graus. 45 graus são quantos fusos? 3 fusos. Então, se está mais adiantada, é só você fazer a soma simples. Se uma é 13 horas, acrescenta mais 3 horas, então você vai ter 16 horas, 4 horas da tarde nessa localidade, tá? Qualquer dúvida, volta rapidinho o vídeo, dá uma pausa, tá aí a resolução para que você acompanhe
a passo. Outra atividade, a cidade de Crato, no Ceará, se eu não me engano, está localizado no fuso de 45 graus, que é o fuso horário de Brasília, que é comum para todas as áreas da região Nordeste. Sendo assim, quantas horas a cidade de Crato, olha só, longitude oeste, então é atrasado, tá? 45 graus, é o mesmo fuso de Brasília. Tá na dúvida? Joga ali naquela regra de 3. Um fuso equivale a 15 graus, então 45 graus vai equivaler a 3 fusos de diferença, por isso aqui a característica 3 horas de diferença em relação às cidades. Como eu falei há alguns minutos, as novas tecnologias que foram aparecendo, elas foram facilitando alguns detalhes e complicando alguns outros detalhes, mas aí é só uma questão de adaptação, tá? Dessas novas tecnologias, a tecnologia do GPS, que é parte da tecnologia de aerofotogrametria. O que significa isso? Você ter todo um mapeamento de uma determinada região através de imagens colhidas por aviões. Hoje, essa tecnologia ela vai sendo desculpe, melhorada pelo sensoriamento remoto. A aerofotogrametria é uma coisa, sensoriamento remoto é outra. A gente generaliza porque a gente tem a ideia de que a coleta de informações através de aeronaves. Só que está falando, ele trabalha com sensores, então não basta apenas, não seria apenas uma fotografia, poderiam ser uma imagem de infravermelho, poderia ser uma imagem reconhecendo através de informações sonoras. Isso talvez seja muito comum de você acompanhar em filmes, alguns jogos que lidam com espionagem, que em geral o espião, estilo 007, tem sempre uma tecnologia ultramoderna. São tecnologias de sensoriamento, tá? Só que detalhe, é sensoriamento remoto porque é sensoriamento à distância. Um avião já está bem distante da superfície. Um satélite, uma estação espacial também vão fazer isso. Balões meteorológicos, todos eles trabalham com sensoriamento remoto, como é o caso do sistema de GPS ou sistema de posicionamento global. Ele talvez seja a tecnologia mais famosa que nós herdamos com o fim da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, esse tipo de tecnologia foi desenvolvida. Na verdade, ela foi desenvolvida paralelo ao programa espacial, tanto americano quanto soviético. É um detalhe interessante que poucas vezes a gente percebe adequadamente. Toda aquela história da corrida espacial, até hoje tem pessoas que acham que o ser humano não foi à Lua, era o desenvolvimento de uma tecnologia bélica. Pensa, se você, cientista, desenvolve foguetes que permitem vencer a resistência da atmosfera, tirar um objeto da atmosfera terrestre, então esse dispositivo alcançaria também grande velocidade para levar uma tecnologia bélica, uma bomba, de um ponto A para um ponto B. Alguns cientistas, se eu não me engano, o próprio Wernher von Braun, que foi um dos pioneiros da tecnologia espacial, ele mesmo numa frase falou que a diferença de um míssil para um foguete espacial é só o alvo dele. Um foguete vai para o espaço, um míssil vai para cair numa cidade. Basicamente é o mesmo processo. Tanto que se você fizer uma rápida pesquisa, a tecnologia de propulsão ela é uma tecnologia extremamente controlada por menos de 10 países. E adivinha, os mesmos países que direto ou indiretamente estavam envolvidos na Guerra Fria. Não só eles, como os aliados deles, como a Inglaterra, a França ou a China. Tá? Estados Unidos e União Soviética, a Rússia agora tem esse detalhe. E a tecnologia do GPS era a tecnologia de direcionamento desses foguetes. Talvez ou você ou pessoas que você conheça já devam ter feito aquela brincadeira de Facebook, de Twitter, de fazer o check-in, né? Eu estou no local tal, e até alguns tiram um selfie para deixar bem claro que está no local. Adivinha, essa é a tecnologia de GPS. Alguns analistas de segurança até recomendam para a pessoa ela não se expor tanto, que ela meio sem querer, ela está deixando as migalhas digitais de para onde ela está indo, e se ela for uma pessoa avisada, se ela tiver algum desafeto, a pessoa vai bater lá para fazer alguma coisa em relação a ela, tá? Então essas tecnologias, todas elas se baseiam em sistemas
Sensores, que são justamente aqueles sistemas que vão estar a bordo de satélites ou de qualquer dispositivo espacial que permita que, com isso, determinadas informações elas sejam coletadas e permitam um maior dinamismo, permitam um maior desenvolvimento através da coleta desses dados. Toda a coleta desses dados caracteriza o que a gente chama de SIG, ou SIG, ou Sistema de Informação Geográfica. Como funciona o SIG? Ele sistematiza todas as informações que são coletadas. Ele armazena essas informações, captura imagens e processa tudo isso, permitindo, como o nome revela, que as informações sejam utilizadas. Quem vai utilizar essas informações, esses dados? Nós, pessoas, podemos utilizar. Por quê? São as informações que o aplicativo do seu celular usa para verificar o boletim meteorológico, são as informações que o aplicativo do seu celular usa para verificar, por exemplo, a distância entre aquele ônibus que você quer pegar e o local onde está a sua parada. São todas as informações que os sistemas de celulares apresentam, com uma diferença. Até o início da década de 10, agora do século 21, eram informações coletadas apenas por pesquisadores. Hoje, essas informações elas são coletadas por nós mesmos, através de sistemas de compartilhamento. É aquela situação onde, por exemplo, você está usando o GPS, você passa por uma rua que tem um buraco, aí você já digita, olha, cuidado, buraco na rua tal. Isso é o que alimenta o sistema de informação geográfica, onde a gente pode utilizar desde algo para o nosso dia a dia até informações mais complexas, mais detalhadas. Então, agora você tem informações adequadas para o básico da cartografia. Para completar todas as informações, acompanha a parte 1 das aulas sobre cartografia que está disponível aqui no sistema do Sou Concurseiro. Muito obrigado, até a próxima aula.